This is Life in the Glass Age. Corning's glass innovations improve your life in ways you may not always see, but you experience every day. They help information travel faster, make your technology smarter, make your devices sleeker, and keep you ready for what's next. They dissolve boundaries to bring the world closer, make collaboration easier, and ensure that critical data is right at your fingertips. They enhance your environment, keep you connected on the go, provide content on demand, make the air you breathe cleaner, help keep your medicines safer, and make tomorrow's breakthroughs possible. They increase your peace of mind, let you be face-to-face from anywhere, learn without distractions, and live with less frustration. They let you connect reliably with the people you love, and travel safely and smartly to the places you need to be, so you can focus on what matters most and look forward to an even brighter tomorrow. Corning, glass innovation to make every day better and the everyday extraordinary. Olá, caros amigos investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Como Investir no Exterior. Eu sou o BP Milhão e hoje vou apresentar a vocês uma empresa secular muito interessante. Vamos falar sobre a Corning. A Corning existe há mais de 165 anos. É uma empresa que iniciou em São Francisco, nos Estados Unidos, e depois instalou-se em Nova York. A longa história de inovação da Corning começa com o desenvolvimento de um invólucro de vidro em forma de bulbo para a nova lâmpada incandescente de Thomas Edison. O design é tão bem sucedido que em 1908 esses envelopes de vidro representam metade dos negócios da Corning. Em 1913, o Dr. Jesse Littleton, físico da Corning, pede à esposa Bessie que asse um bolo em um pedaço de vidro resistente ao calor, que foi desenvolvido em 1908. O copo mantém-se lindamente intacto durante todo o cozimento. E aí, em 1915, a Corning cria uma fórmula aprimorada do vidro sob a marca Pyrex. E aí o Pyrex tornou-se sinônimo de uma linha de utensílios de cozinha altamente duráveis e produtos de vidro de laboratório ainda disponíveis hoje no mercado. Bom, quem não conhece um Pyrex, né? Em seguida, a história deles mostra que desenvolveram lentes para telescópios, tubos de imagem para TVs, vidros que foram usados pela NASA em suas idas ao espaço, várias outras coisas que foram desenvolvidas pela Corning ao longo desses mais de 165 anos de existência. Em 1970, os doutores Robert Maurer, Donald Keck e Peter Schultz desenvolvem a primeira fibra ótica capaz de manter a força dos sinais de luz do laser em distâncias significativas. Então, sabemos aí que a fibra ótica é o que tem de melhor na parte de tecnologia, de transmissão de dados, né? E tem um estudo muito interessante sobre a fibra ótica e a gente não consegue nem encher o que a fibra ótica comporta de dados. É um assunto bem interessante. O problema da fibra ótica são as pontas. A transmissão pela fibra ótica, pela luz, é incrível. Você pode colocar vários gigas ali dentro sem problema nenhum. Então, essa inovação abre o caminho para a comercialização da fibra ótica para telecomunicações. Para essa inovação, Maurer, Keck e Schultz seriam incluídos no Hall da Fama dos Inventores Nacionais em 1993 e receberiam a Medalha Nacional de Tecnologia em 2000. E aí na década de 80, os laboratórios de pesquisa que trabalharam em telas de cristal líquido, os LCDs, da matriz ativa descobriram que o vidro comum não era preciso, estável, então também não eram duráveis, para atender os requisitos que eles precisavam. O processo de fusão da Corning produz vidro que preenche a conta perfeitamente,
Isso ajudaria a indústria de LCD a possibilitar a exibição de telas grandes e de qualquer qualidade em várias novas aplicações. A partir de então, a gente começou a ver telas maiores, aqueles famosos cristais líquidos, né? E em 2007, eles criaram então a fibra Clear Curve, que pode ser dobrada em ângulos de até 90 graus com perda mínima de sinal, levando desempenho óptico de ponta não apenas a arranha-céus, mas também a centros de dados e redes corporativas. Era um problema nessas áreas porque precisava fazer curva. Em seguida, os fabricantes de celulares desafiaram a Corning a encontrar um vidro de cobertura para seu dispositivo que seja mais resistente a danos do que os materiais tradicionais, como vidro de soda cal e plástico, né? E aí a Corning encontra uma maneira de tornar o vidro fino e leve o suficiente para os dispositivos móveis, mas ainda resistente o suficiente para para resistir a arranhões, choques e quedas do uso diário. Foi então que a Gorilla Glass nasceu. E aí vários outros aplicativos, incluindo os smartphones, tablets, PCs, as TVs e muito mais, passaram a utilizar esse novo tipo de vidro desenvolvido pela Gorilla Glass. Ele, inclusive, hoje em dia, digamos assim, faz até uma curva, tem uma flexibilidade muito boa, né? A gente consegue ver isso claramente nos testes de aparelhos celulares. Agora vamos ver uma curiosidade. Lá nos idos de 1850, havia muita corrupção em São Francisco. E a companhia produzia, na época, uma urna de vidro, que é essa daqui. Essas urnas de vidro que a Corning produzia eram usadas nas eleições, e dessa maneira todos poderiam ver o voto caindo na urna. Pensaram em algo aí para o ano de 2022 no Brasil? Pois é, né? Seria interessante a gente ver o nosso voto caindo e depois sendo computado. Mas a Corning, ela atua em 5 áreas primárias. Então, na área de comunicações óticas, como cabos de fibra ótica submarino, cabo de fibra ótica de longo curso e uma grande variedade de outros cabos e acessórios de fibra ótica para tudo, desde data centers a aplicativos domésticos. Então, se você não sabia, existem cabos de fibra óticas que passam por baixo, pelo oceano, lá no fundo, de um lugar para outro. Também atua com materiais especiais, onde eles têm uma grande variedade de produtos de vidro para mais de 150 tipos de aplicações. O maior e o mais importante, como eu acabei de citar, é o Gorilla Glass, que é usado também nos smartphones. Tem também a tecnologia de exibição, que são os displays, né, que são as telas, chamadas de substratos de vidro, né? Então, são usados na fabricação de telas de cristal líquido para televisão, laptop, o computador de mesa, dentre outros equipamentos. E tecnologias ambientais, né, onde também utilizam substratos e filtros de cerâmica para aplicações de controle de emissões. Então, fabricam aí produtos que reduzem a poluição do ar. E a quinta área que ela atua é a área de ciência da vida, onde desenvolve material de laboratório que são vendidos para as indústrias farmacêuticas, biotecnológicas e a médica também. Então, essas são as 5 áreas primárias que a Corning atua. Todas as áreas da Corning estão indo muito bem financeiramente. Aqui no vídeo, podemos ver uma propaganda da Gorilla Glass. Eles produzem vidros para celulares, notebooks e também para relógios da Garmin, Samsung e Xiaomi. Produzem também aquelas telas de vidros grandes para interiores de lojas, shoppings e para alguns tipos de equipamentos. Estão inseridos também no ramo automotivo, trazendo inovação e segurança. Muitos painéis dos carros de hoje em dia são praticamente um iPad e assim utilizam também os vidros da Gorilla Glass. Como que vocês acham que será o carro do futuro? Quem já viu o painel de um carro da Tesla sabe muito bem do que eu estou falando. Esse vídeo aqui que está passando, ele mostra os testes realizados nos aparelhos celulares. Quem nunca deixou um celular cair e ainda por cima chutou ele sem querer?
né? Quem foi que um dia foi tirar o celular do bolso, escorregou e caiu no chão? Pois é, aqui a gente vê os testes e a nova tecnologia, que é o Gorilla Glass 6. Tem muita coisa para apresentar na Corning, mas eu quero me ater a um assunto que eu já comentei algumas vezes aqui e ainda acho que é uma excelente oportunidade. É o 5G. Né? Então, já fizemos outros vídeos aqui, os BPMcast, falando do 5G. Aí eu pergunto, 5G está chegando e quantos aparelhos celulares vocês acham que serão trocados nos próximos anos? Precisamos atender essa demanda do 5G. Você quer ficar com um aparelho de telefone lento em 3 ou 4G quando o 5G já estará à venda? Então, pergunte-se. Eu não quero ficar com telefone 3G, 4G na época do 5G, que vai ser muito mais rápido do que o 4G. Só que para isso, quantos quilômetros de fibra serão necessários para fazer tudo funcionar? As torres de celular são excelentes investimentos, mas a informação tem que chegar lá de algum jeito, e chega lá por fibra ótica. Só nos Estados Unidos estima-se que mais de 1 milhão de quilômetros de fibra deve ser instalado só para atender as 25 maiores cidades. E no mundo, quanto precisaremos? No Brasil, quantos quilômetros de fibra ótica nós vamos precisar para levar o 5G até as torres de transmissão para depois a gente receber nos aparelhos de telefone? Associando então a grande demanda de celulares por conta do 5G, vamos ter aqui então um grande aumento na receita do seu braço chamado Gorilla Glass. Quem lembra, o iPhone 4 já trazia vidro na parte de trás e agora o iPhone 11 também traz. Isso com certeza vai aumentar a quantidade de vidro fornecido pela Corning. E a tendência é continuar assim, sabe por quê? Porque o sinal 5G ele vai viajar menos do que o 4G e vai precisar, então, de menos barreira para chegar até o telefone. Um celular com traseira de metal, eles têm mais resistências aos sinais do que os de vidro, sem falar que também na parte de carregamento sem fio, o vidro é muito mais eficiente. Então é por isso que o iPhone 11 e outros aparelhos estão utilizando vidro na parte de trás. Né? Então a Corning agora vai ter que produzir vidro tanto para frente quanto para trás dos aparelhos celulares. Ainda na parte automobilística, já vemos hoje em dia os chamados HUD, que são os Head-Up Display. Aqueles vidros com display embutido que a gente já viu em filme, né? E também já está sendo implantado, já existe nos aviões de caças americanos, nos capacetes de alguns pilotos. Ainda na parte automobilística, vemos que a BMW, né, dentre outras aí, já estão fazendo testes aí, utilizando esse HUD. Então você já vai poder dirigir e olhando para frente você vai ter informações ali da via, de distância, até um mapa bem na sua frente. Hoje já existe alguns dispositivos que você consegue comprar no AliExpress ou no Mercado Livre que conecta no carro, numa entrada chamada OBD do carro, e ele vai transmitir essa imagem para o vidro e você até consegue enxergar, mas é uma adaptação. Isso daqui que a gente está falando, essa tecnologia é embarcada no vidro, não é nada que está mandando a imagem para o vidro. Então, é um segmento muito promissor com a tecnologia dos carros. Lembram dessa imagem aqui? Quem assistiu o vídeo da Crowcastle vai lembrar que essa é a área de fibra ótica que o RITS possui. Imagine o quanto ainda pode crescer somente nos Estados Unidos. Falamos bastante da Corning e nem entramos nos outros segmentos. Apenas citamos aqui a área da Gorilla Glass, com telefones celulares e algumas coisas automotivas. Mas como a empresa se comportou nos últimos 10 anos, operando todas aquelas 5 áreas, aqueles 5 segmentos que eu apresentei no início. Então,
como sempre fazemos aqui. Vamos dar uma olhada. Tá aí, ó. Saiu aproximadamente de 16 dólares para 29. Então, a gente percebe que o crescimento foi um crescimento satisfatório, né? Já passou ali por 35 dólares, mas hoje está em torno de 29 dólares. O dividend yield está em torno de 2,7%. Então não é aquela empresa que paga muito dividendo, mas considerando aí o mercado americano, já está bem acima da inflação, né? Vamos ver aqui então se a gente tivesse investido $1.000 há 10 anos. O que teria acontecido com esse dinheiro? Bom, observando ali, tivemos um momento ali, ó, em 2012, 2013, que chegou a ficar negativo para quem investiu $1.000 em 2010, mas ao longo dos 10 anos a gente tem aí um bom rendimento, chegando então à casa dos $2.330, ou seja, um retorno de 133% em 10 anos. Bom, a gente pode considerar aí uma média de 13% ao ano, né? Então, aqui é reinvestir nos dividendos, tá, pessoal? Então, considero um bom crescimento para uma ação ficar na carteira no longo prazo. Dessa maneira, eu gosto muito do case, estudei bastante e já está na minha watchlist para comprar o quanto antes. Então, caros amigos investidores, o que acharam da Corning? Vocês acham que a Gorilla Glass vai aumentar a sua receita com a chegada do 5G no mundo? Com essa necessidade de colocar vidro na frente e atrás dos aparelhos celulares? Será que os aparelhos celulares serão todos trocados em um curto espaço de tempo? Ou as pessoas vão ficar com o 4G mais lento? Será? Os carros serão cada vez mais tecnológicos, demandando também painéis digitais que são compostos por vidro? Ou a gente vai continuar nos carros com aquele reloginho lá analógico? Será que precisaremos de mais fibra ótica espalhada pelo mundo? Como que toda essa informação e essa velocidade vai chegar nas antenas que vai transmitir os dados para os nossos aparelhos? A Corning oferece fibra ótica, vidro, painéis, TVs e muito mais. Então, fica aí a reflexão se a Corning é um bom investimento ou não. Para finalizar, gostaria de agradecer a todos vocês que me seguem, que compartilham, que comentam e me incentivam a trazer estudos sobre investimentos no exterior. Com isso, já atingimos a meta de 1.000 seguidores no YouTube. E eu fico muito contente com esse feito e espero que todo o conteúdo seja de valor para vocês e que o canal possa crescer ainda mais. Então, conforme o próprio YouTube já me presenteou aqui com 1.000 bananas. Então, this is bananas. Agradeço muito a todos vocês. Então, não deixem de comentar e de compartilhar com seus amigos nas redes sociais e ajudar aí a aumentar o conteúdo sobre investimentos no exterior. Digam também o que vocês querem ver no futuro e aí a gente vai tentando desenvolver conteúdo de qualidade. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.